Glória a Deus, e a palavra do Senhor se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 28. Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele era testemunha dessa verdade, porque ele enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades. Em todas elas, Deus deu vitória, Deus o abençoou. Mas com certeza, no momento desta palavra, ele devia estar se referindo a muitos santos do passado, que passaram por lutas e tribulações, por dificuldades na sua caminhada, e Deus reverteu todo aquele quadro negativo em bênçãos espirituais e também bênçãos materiais. Nós vemos em toda a Bíblia que o Pai é especialista em cuidar dos seus filhos. Se nós nos preocupamos em cuidar dos nossos filhos, que dirá o nosso Deus de cuidar de cada um de nós? Então, meu amado, meu irmão, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, não limite o poder de Deus. Não, de maneira alguma. Deus é poderoso nessa luta que você está passando, em te conduzir a uma vida de vitoriosa. Com certeza Paulo talvez estivesse lembrando de Moisés, porque Moisés, ele tinha um sonho no seu coração de ver seu povo abençoado. Ele sabia que ele era hebreu, que a sua mãe era hebreia, seu pai, seus irmãos, toda a sua família, embora ele morasse no palácio de Faraó, e ele também amasse a sua família egípcia, mas ele tinha muito no coração o desejo de ver os hebreus abençoados, porque os hebreus estavam sofrendo debaixo de uma opressão de Faraó. Mas o que aconteceu com ele foi inesperado. Em um momento de destempero, ele cometeu uma bobagem e um egípcio foi morto. Isso foi descoberto. Moisés teve que fugir para o deserto. Olha a tragédia. Ele era um príncipe, morava num castelo, tinha 2 famílias que o amavam. Morava num palácio com 2 famílias, cheio de amor e carinho por todos os lados. E de repente ele se torna um homem procurado para ser morto, a ponto dele ir para o deserto. E no deserto, Moisés fica triste. A Bíblia diz que ele senta na beira de um poço e ali ele vai, entristecido, desanimado, talvez pensando: o que eu fiz da minha vida? Quem nunca pensou isso? O que eu fiz da minha vida? Talvez você já passou por isso, ou alguém da tua família está passando por esse momento. Mas o Deus vivo está ali. E Deus então envia um pessoal para pegar água, algumas mulheres. Essas mulheres chegam para pegar água no poço onde já Moisés está sentado. E quando essas mulheres chegam no mesmo momento uma outra caravana que toma a frente das mulheres. E Moisés então defende aquelas mulheres e ele tira água para elas. E entre aquelas mulheres existia uma que Deus preparou para a vida de Moisés, e ela então convida ele para ir na casa do seu pai comer, porque certamente ela percebeu que ele estava com fome, estava ali no deserto sem ter o que comer, e leva ele então para uma refeição na casa do seu pai. E aquele homem se torna o seu sogro, aquela mulher sua esposa. E ali Moisés tem uma linda família, e ele passa a cuidar do rebanho do seu sogro. Durante 40 anos no deserto, ele cresce como pai, como marido, como homem, e Deus trabalha nele para uma grande obra. Eu quero dizer para você, as suas dificuldades, as lutas que você enfrenta, não são para te destruir, não são para te matar, mas são para te instruir. Troque a palavra destruir com D para instruir. São para te ensinar, para você crescer. Deus está trabalhando na sua vida. Muitas vezes Deus tira coisas da nossa vida para que nós sejamos abençoados. E outras vezes Deus ele adiciona na nossa vida. Deus é soberano.
Por isso que em Romanos 8:28 está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo está em você amar a Deus. A mesma coisa aconteceu com Daniel. Daniel estava na Babilônia, estava tudo certo. Ele era um homem estimado, o rei gostava dele, mas de repente Deus permite uma perseguição contra Daniel. Por causa da inveja, os inimigos se levantam contra ele e fazem uma lei para que ninguém ore. Mas Daniel ama tanto a Deus que ele diz: eu prefiro morrer, mas não deixo de orar. Hoje é o contrário, né? Parece que as pessoas falam ao contrário: prefiro morrer, mas não oro. Literalmente, algumas pessoas estão agindo assim. Não digo que elas pensam assim, mas agem assim. Infelizmente, muitos são inimigos da oração. Os famosos: ora por mim, mas ele mesmo não ora. Aí a sua vida não vai mudar, porque podem todos estar orando por você, a misericórdia de Deus vai te alcançar. Deixa eu te ensinar isso. É uma coisa que você precisa saber. Quando as pessoas oram por você, a misericórdia de Deus te alcança, mas não as bênçãos. Deus te dá livramento, Deus te ajuda, Deus te dá força para você caminhar, porque tem alguém orando por você. Mas e as bênçãos de Deus? As bênçãos de Deus são para aqueles que invocam o Senhor. Então, se você não invoca o Senhor, você não vai ter o melhor de Deus. Por isso que ele disse: quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Deus sempre tem o melhor. Porém, as pessoas não buscam a Deus e perdem o melhor, porque o melhor está na presença do Pai. O melhor está na presença de Deus. Então não seja um preguiçoso. Ore, fale com Deus. Ah, pastor, mas tem hora que eu me sinto um bobo de tanto orar. É assim mesmo, é como criança. Ele disse: se vocês não se tornar como uma criança, vocês não entram no reino. Você não vai entrar no reino de Deus. Ele é pela fé. É pela fé que nós acessamos. É como a criança. Como é que a criança faz? Mãe, eu quero pipoca. Você está ocupado, mas ela continua ali, ó. Cadê minha pipoca? Cadê a pipoca? Cadê? Enquanto você não faz aquela pipoca, ela não sossega. Porque ela é criança. Ela sabe que vai pedir e sabe que vai receber. Então ela pede até receber. Então é isso que é o reino de Deus. Por isso que Jesus disse: se vocês não se tornar como criança, vocês não vão entrar no reino de Deus. Não que Deus não sabe o que você precisa, mas eu preciso pedir. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Eu tenho que ser humilde a ponto de reconhecer que eu dependo de Deus e não o contrário. Deus não depende de mim. Eu sem Deus sou nada, mas Deus sem eu é Deus do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Ele é o todo, eu sou só um fragmento. Um fragmento não é nada diante do todo, que é o nosso Deus. Então faça a sua parte também. Daniel amava tanto a Deus que ele disse: eu prefiro morrer. Eu prefiro ir para a cova dos leões, mas eu não deixo de orar. E ele fez mais do que isso. Ele abriu a janela do seu quarto, para que todos isso que ele estava orando, ele continuou orando da mesma maneira. A pessoa que ama a Deus, ela não muda. A pessoa que ama a Deus, ela não muda. Mesmo que venha a luta, a dificuldade, a tribulação, ela continua firmada na fé, ela continua servindo o Senhor com alegria, ela continua amando o Senhor. E foi isso que Moisés fez. Ele fez, abriu a janela, de acordo com a palavra. Quem ama a Deus anda na palavra, porque Deus tinha dito: olha, quando vocês estiverem em outro lugar, quando vocês estiverem cativos, em outra nação, orem na direção de Jerusalém, aqui dessa casa, que era o templo. Ele disse: e eu ouvirei a oração, e eu vou dar vitória para vocês. E foi isso que Moisés fez, que Daniel fez. Ele orou, ele clamou, e por causa disso ele foi para onde? Para a cova dos leões. Levaram ele à cova dos leões, porém o Deus vivo, o Deus poderoso, travou os dentes do leão, fechou a boca dos leões, e os leões não puderam tocar em Daniel. E quando Daniel saiu daquela cova dos leões, ele foi exaltado pelo rei, colocado numa posição mais alta ali no reino da Babilônia.
porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como cooperou na vida de Paulo, como cooperou na vida de Pedro, de João, como cooperou na vida de todos os servos de Deus que serviram ao Senhor com alegria. Então sirva ao Senhor com alegria. Se está passando um momento de dificuldade, não olhe para a dificuldade, olha para Deus. Não olha para a luta, olha para Deus. Não olha para aquele que não tem fé, olha para Deus e olha para a sua palavra e continua firme, clamando ao nosso Pai, ao nosso Deus. E eu tenho certeza que breve você vai ter um testemunho de vitória para contar. E você vai olhar para as pessoas e vai dizer: olha, eu passei muita luta, eu passei muitos momentos difíceis na minha caminhada, mas todas as coisas cooperam para o bem. Tudo cooperou para o meu bem. Hoje eu sou mais forte, mais abençoado, mais alegre, tenho mais paz e Deus está estruturando a minha vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O inimigo quer tirar o seu amor por Deus, porque ele sabe que sem amor por Deus nós não vencemos. Mas se nós amamos o nosso Deus, a vitória vai ser nossa, em nome do Senhor Jesus.